Há momentos na vida em que a alma parece pedir socorro, mesmo quando a boca permanece em silêncio. Você tenta seguir o ritmo, tenta parecer forte, tenta demonstrar controle, mas lá no fundo existe uma inquietação que não desaparece. É como se algo chamasse você para mais perto, como se uma voz suave dissesse que existe um lugar de descanso que você ainda não experimentou. E antes que você pense que isso é exagero, entenda: quando o coração sente falta de Deus, nenhum outro preenchimento funciona. E talvez seja exatamente por isso que você chegou aqui hoje. Porque de alguma forma você percebe que está vivendo rodeado de conteúdos espirituais, mas distante da experiência espiritual. E é nesse ponto que surge a pergunta que abre este vídeo e que tem confrontado milhares de pessoas. Por que tantos falam de Deus, mas tão poucos realmente vivem com Deus? Essa pergunta não é uma crítica, é um espelho que revela uma verdade desconfortável. Vivemos em uma geração que consome fé, mas não constrói fé. Assistimos pregações, colecionamos versículos, compartilhamos frases, mas quando chega a madrugada silenciosa, quando o peso aperta, quando o peito esfria, percebemos que a alma continua com o mesmo vazio. E isso nos afasta daquilo que realmente transforma: a presença. Não a teoria sobre Deus, mas a presença de Deus. Não a informação sobre fé, mas a vivência da fé. E é esse contraste que gera cansaço espiritual. Um excesso de conteúdo, mas uma ausência de conexão. Mas por que isso acontece? Porque é tão fácil falar de Deus e tão difícil viver com Ele. A resposta começa com silêncio. Sim, o silêncio que assustaria qualquer pessoa que aprendeu que espiritualidade é barulho, movimento, intensidade, emoção. Mas a intimidade com Deus nasce na quietude, naquele lugar onde ninguém vê, onde não há aplausos, onde não há urgência, onde não há cobrança. É no silêncio que você aprende a escutar. E a escuta é o primeiro passo para a intimidade. Só que, para a maioria das pessoas, o silêncio não é confortável. Porque nele surgem emoções que estavam escondidas, pensamentos que precisam ser confrontados, feridas que exigem cura. E é por isso que muitos preferem consumir conteúdos do que construir relação. Conteúdo distrai, relação transforma. E aqui entra um dos gatilhos de curiosidade mais profundos deste tema. E se tudo o que você tem buscado em vídeos, músicas e palavras já estivesse disponível na presença que você não tem permitido acessar? Pense sobre isso. Quanto tempo você já perdeu tentando encontrar respostas rápidas? Quantas vezes você se frustrou esperando sentir algo, quando Deus queria que você permanecesse mesmo sem sentir? Há uma diferença enorme entre quem busca emoção e quem busca presença. Emoção passa, presença sustenta. Emoção empolga, presença amadurece. Emoção te dá um pico, presença te dá raiz. E é nesse ponto que a espiritualidade verdadeira começa. Quando você decide trocar intensidade por constância. Porque Deus não está procurando pessoas perfeitas, mas pessoas disponíveis. Gente que escolhe ficar, gente que permanece mesmo cansada, gente que continua mesmo sem entender tudo, gente que aos poucos aprende que intimidade não é resultado de um grande momento, mas de pequenos encontros diários. Deus é encontro, não evento. E quando você entende isso, a vida espiritual deixa de ser pesada, porque já não depende de esforço emocional, mas de permanência sincera. Mas existe outro ponto crucial aqui. Muita gente confunde a ausência de emoção com a ausência de Deus. Isso destrói a fé de milhares diariamente. Você ora e não sente nada, então pensa que Deus não ouviu. Você lê e não sente nada, então pensa que Deus não falou. Você tenta e não sente nada, então pensa que Deus não está. Mas intimidade não depende de sensação, depende de convicção.
E a convicção nasce na repetição. Repetição de buscar, ouvir, permanecer, mesmo quando parece que nada está acontecendo. É aí, exatamente aí, que a raiz cresce. Raiz não cresce sob luz, cresce sob terra, no escuro, em silêncio, longe dos olhos, longe das provas, mas profundamente. E quando essa raiz começa a se firmar, algo dentro de você muda sem perceber. O caos continua existindo, mas já não domina. A ansiedade aparece, mas já não governa. A dúvida chega, mas já não destrói. Porque a intimidade com Deus cria um equilíbrio que não depende das circunstâncias. É como uma rocha no meio da tempestade. A água bate, o vento sopra, mas a rocha permanece. E essa permanência, essa estabilidade, nasce de um relacionamento, não de uma rotina espiritual performática. Deus não quer performance, Deus quer presença. Agora, antes de fechar este primeiro bloco, aqui vai o clímax emocional que prepara o caminho para o restante da jornada. Talvez Deus não esteja em silêncio. Talvez Ele apenas esteja esperando você desacelerar o suficiente para percebê-lo. O problema não é que Deus se afastou. O problema é que o mundo te ensinou a viver acelerado demais para escutar. Só que hoje, agora, neste instante, algo dentro de você está sendo chamado de volta, chamado para perto, chamado para a presença, chamado para viver com Deus, não apenas falar sobre Ele. E se essa mensagem encontrou você de verdade, permaneça. O próximo bloco vai aprofundar como essa intimidade é construída na prática, mesmo para quem se sente distante, frio ou cansado. Existe uma verdade profunda que quase ninguém fala, mas que muda completamente a maneira como você se relaciona com Deus. Intimidade não começa quando você está bem. Ela começa quando você está honesto. E é aqui que muita gente se perde. Crescemos ouvindo que precisamos chegar diante de Deus fortes, firmes, organizados, espiritualmente impecáveis. Mas Deus nunca pediu isso. Deus não responde à performance, Ele responde à sinceridade. E é justamente por isso que tantas pessoas sentem que suas orações bateram em um teto. Porque estavam tentando impressionar um Deus que só queria a verdade do coração delas. E quando essa verdade finalmente aparece, quando você chega exatamente como está, cansado, frustrado, confuso, inseguro, é nesse momento que a intimidade começa a se formar. Mas por que isso é tão difícil? Porque somos uma geração treinada para esconder rachaduras. Aprendemos a esconder fragilidades, a demonstrar força mesmo quando estamos esgotados, a sorrir enquanto o coração grita. E levamos essa postura para a vida espiritual. Mas aqui vai um gatilho de curiosidade que precisa ser absorvido com calma. E se aquilo que você chama de fraqueza for justamente o ponto onde Deus deseja te encontrar? E se essa parte que você tenta esconder for exatamente o lugar onde Ele quer tocar, curar, alinhar? Deus não trabalha nas máscaras, Ele trabalha nas áreas que você tem medo de olhar. E é por isso que intimidade exige coragem, coragem de ser visto por inteiro. E quando você permite que Deus veja você, não a versão editada, mas a verdadeira, algo começa a mudar na forma como você lida com a vida. Circunstâncias continuam difíceis, mas já não definem seu valor. Críticas continuam aparecendo, mas já não te paralisam. Medos continuam surgindo, mas já não te governam. Porque a intimidade redefine identidade. E quando a identidade muda, tudo ao redor muda junto. A presença de Deus devolve clareza ao que o mundo tentou confundir dentro de você. E essa clareza não vem com barulho, vem com paz. Uma paz que não depende de lógica, mas de presença. Agora, aqui entra um ponto essencial desta jornada. Intimidade precisa de permanência. Muitas pessoas experimentam momentos profundos com Deus, mas não permanecem.
sentem algo intenso por alguns dias, mas depois a vida consome, a rotina atropela e tudo volta à estaca zero. E isso gera frustração, mas essa frustração não existe porque Deus se afastou, ela existe porque você não permaneceu. O segredo de homens e mulheres que viveram experiências profundas com Deus ao longo da Bíblia e da história não é talento, não é força, não é emoção, é constância. Eles decidiam voltar, mesmo quando não sentiam. Eles decidiam permanecer, mesmo quando parecia silencioso. E é essa decisão que constrói raízes espirituais. Mas talvez você esteja pensando: como eu permaneço se eu sinto que não consigo? E aqui está uma das verdades mais libertadoras da vida espiritual. Permanecer não é sobre capacidade, é sobre postura. Permanecer é decidir voltar ao lugar secreto todos os dias, mesmo que por alguns minutos, mesmo que em silêncio, mesmo que sem palavras. É você abrir espaço. Deus preenche esse espaço. O que destrói a vida espiritual não é a fraqueza, é a ausência. O que sustenta a vida espiritual não é o desempenho, é o hábito. O hábito de se retirar por um instante, de respirar fundo, de alinhar coração e mente, de colocar diante de Deus o que você não consegue resolver sozinho. A constância constrói, mesmo quando você não percebe. E aqui entra um dos momentos de maior profundidade deste bloco. A intimidade com Deus transforma antes de resolver. A maioria das pessoas busca Deus para resolver problemas externos, mas Deus começa transformando o interno. Ele ajusta percepções, cura feridas, renova pensamentos, reorganiza prioridades. Ele trabalha dentro para depois trabalhar fora. E é por isso que muitos dizem: nada mudou, mas eu estou diferente. Essa diferença é o início da construção. Deus te muda por dentro para que você não seja destruído por aquilo que Ele vai mudar por fora. Essa é a bondade dEle. Essa é a sabedoria dEle. Essa é a forma como Ele protege você. Mas talvez o ponto mais profundo deste bloco seja este. A intimidade gera sensibilidade espiritual. Você começa a perceber sinais onde antes havia distrações. Começa a sentir inquietações que te livram de decisões erradas. Começa a perceber a paz onde existe direção. Começa a identificar quando algo te afasta e quando algo te aproxima da presença de Deus. Essa sensibilidade não é mística, é relacional. Quanto mais tempo você passa com alguém, mais facilmente reconhece sua voz. Com Deus não é diferente. A sensibilidade nasce da convivência, e essa convivência não é feita de grandes eventos, mas de pequenos encontros diários. Enquanto essa convivência cresce, surge uma segurança emocional que poucas pessoas conhecem. Os medos diminuem. A ansiedade perde força. A pressão do mundo perde peso. Porque quando você confia na presença, você não depende mais da circunstância. Há um descanso que não vem de feriados, viagens ou pausas. É um descanso que vem de saber que você está sendo sustentado, que não caminha sozinho, que existe alguém maior segurando sua vida. E essa consciência transforma absolutamente tudo. Para encerrar este bloco, fique com esta verdade. Deus não quer que você o busque quando tiver tempo. Ele quer caminhar com você enquanto a vida acontece. Ele não é um refúgio apenas para emergências, ele é companhia diária. Ele não é a solução de última hora. Ele é o fundamento. Ele não é o momento da semana, ele é o ar da alma. E se essa palavra está despertando algo dentro de você, continue, porque o próximo bloco vai mostrar como essa intimidade se torna prática, mesmo para quem se sente distante ou desacreditado. Há um ponto crucial que quase ninguém percebe. A presença de Deus não se manifesta apenas nos grandes momentos, mas principalmente na rotina invisível, nos gestos silenciosos, nas escolhas pequenas que ninguém vê. É justamente aí que mora a diferença entre falar sobre fé e realmente viver a fé.
Porque quando você desperta e já sente o peso do mundo nos ombros, quando o desânimo tenta te convencer de que nada vai mudar, é exatamente nesse instante que a vida espiritual deve agir como âncora e não como teoria distante. E, no entanto, é nesse mesmo instante que a maioria esquece de se conectar, de respirar fundo e dizer: Senhor, guia meus passos hoje. A verdadeira caminhada começa nesses minutos simples, onde a alma ainda está frágil e a mente tenta decidir entre desistir ou continuar. É nesse território que Deus trabalha com mais força. E talvez você não perceba, mas existe um motivo pelo qual sua fé oscila tanto. Você está tentando enfrentar batalhas diárias usando apenas suas forças, sem reabastecer o espírito. Imagine um guerreiro que entra em uma batalha sem espada, sem escudo, sem preparo. Não faz sentido, certo? Mas é exatamente isso que muitos cristãos fazem quando começam o dia sem oração, sem silêncio, sem uma conversa sincera com Deus. E não estou falando de longos discursos espirituais, mas daquele instante de entrega genuína, onde você não recita palavras prontas, mas abre o coração do jeito que está, cansado, bagunçado, preocupado. É desse tipo de verdade que nasce a força espiritual real. Porque Deus não responde à teatralidade, Ele responde sinceridade. E quando você oferece sinceridade, algo muda dentro de você, ainda que a situação externa permaneça igual. E é aqui que começa um dos gatilhos mais poderosos da vida espiritual, o despertar da consciência. Quando você começa a notar que cada desafio do dia carrega um propósito oculto, algo dentro de você se rearranja. De repente, aquela reunião difícil, aquela discussão familiar, aquele atraso inesperado deixam de ser apenas obstáculos irritantes e começam a se tornar oportunidades de crescimento espiritual. Porque Deus nunca desperdiça dores. Ele transforma cada ponto de tensão em um convite para que você reaja de forma diferente, mais madura, mais sábia, mais guiada. Só que, para perceber isso, é necessário desenvolver uma sensibilidade espiritual que a maioria não cultiva. E aqui está o curioso. Quanto mais você se torna sensível à voz de Deus, menos barulhenta a vida parece. Mas existe outro ponto que poucos entendem. Viver com Deus não significa ausência de problemas, e sim presença de direção. As pessoas se perdem esperando uma fé que as livre de qualquer dor, quando a fé real faz exatamente o contrário. Ela te dá coragem para atravessar a dor sem perder a serenidade. Ela te dá maturidade para entender que algumas tempestades não vêm para te derrubar, mas para te reconstruir. E quando você enxerga isso, sua relação com Deus deixa de ser baseada em pedidos e passa a ser baseada em parceria. Você não busca apenas respostas, você busca presença. Você começa a perceber que o maior milagre não é quando Deus muda o cenário, mas quando Ele muda você dentro do cenário. Esse é o tipo de transformação que sustenta, que fortalece, que te levanta quando tudo falha. E talvez a maior virada espiritual esteja justamente nisso. Perceber que Deus nunca te chamou para uma fé passiva, mas para uma fé viva, prática, encarnada no cotidiano. Uma fé que se revela na forma como você reage ao caos, nas decisões que você toma quando ninguém está olhando, na maneira como você trata aqueles que te ferem. Uma fé que se torna tão entrelaçada na sua identidade que você não consegue mais separar quem você é de quem Deus está te moldando para ser. É aí que a jornada muda. É aí que a vida deixa de ser apenas sobrevivência e passa a ser propósito. É nesse ponto que sua caminhada espiritual deixa de ser teoria e se torna experiência. E conforme essa transformação cresce, algo extraordinário começa a acontecer. Sua paz deixa de depender das circunstâncias e passa a depender de Deus. E isso muda tudo. Existe um momento na jornada espiritual em que tudo parece apertar ao mesmo tempo.
As emoções ficam sensíveis, o corpo cansado, a mente confusa e a fé ameaçada. É como se você estivesse caminhando dentro de um vale estreito, onde cada passo exige coragem, onde cada respiração pesa, onde cada dúvida parece um gigante. E é justamente nesse cenário que muitos acreditam que Deus se afastou, quando, na verdade, é ali que Ele mais te acompanha. Porque o vale não é sinal de abandono, é sinal de evolução. Só atravessa vales quem está sendo preparado para montanhas maiores. E talvez você esteja sendo preparado agora, mesmo sem perceber. Talvez essa dor que você sente não seja um fim, mas um início. Porque Deus sempre trabalha primeiro no íntimo, antes de trabalhar no externo. E aqui surge uma verdade que poucos aceitam. Existe um tipo de força que só nasce quando você chega ao limite. Só descobre quão firme é a rocha quem pisa nela enquanto tudo desmorona ao redor. Só entende a profundidade da fé quem aprende a confiar quando não há mais nenhuma lógica sustentando a caminhada. E talvez seja exatamente aí que você está. Em um ponto onde a razão não dá resposta, onde os sentimentos não te sustentam, onde os conselhos não acalmam. E ainda assim, algo dentro de você insiste em se manter de pé. Esse algo não é teimosia, não é orgulho, não é ilusão. É o Espírito te lembrando que existe uma força maior te sustentando por dentro. Você não chegou até aqui sozinho e não será agora que ficará abandonado. E existe um detalhe ainda mais profundo. Quando Deus permite que o peso seja grande, é porque a construção dentro de você também será grande. Ele não desperdiça nenhuma lágrima, nenhum silêncio, nenhuma noite mal dormida. Tudo o que te aflige agora está sendo transformado, lapidado e usado como ferramenta espiritual. E a prova disso é que, mesmo machucado, você continua buscando respostas. Mesmo frustrado, você continua pedindo direção. Mesmo cansado, você continua aqui, ouvindo, refletindo, lutando para entender o que Deus quer te mostrar. E isso revela algo poderoso. Sua fé não é fraca, ela está sendo expandida. Sua resistência não está diminuindo, ela está sendo solidificada. A dor não está te quebrando, está te moldando. E é nesse ponto da jornada que geralmente acontece o clímax espiritual. Aquele instante em que você finalmente percebe que não precisa controlar tudo para permanecer firme. Porque enquanto você tenta segurar o mundo com as próprias mãos, Deus tenta te mostrar que o seu plano sempre foi maior que a sua ansiedade, mais profundo que o seu medo e mais preparado que as suas soluções. O clímax chega quando você solta o peso que não era para carregar, quando admite que está cansado, quando permite que Deus seja Deus e você seja apenas filho. E nesse instante, algo sobrenatural acontece. A tensão começa a se dissolver, a esperança renasce, a alma respira pela primeira vez em semanas. E quando essa revelação invade o coração, tudo muda. Você começa a enxergar com mais clareza, começa a entender que não está lutando sozinho, começa a sentir uma força que não vem da mente, mas do espírito. E esse é o momento em que o desfecho emocional começa a se formar. Não como uma solução mágica, mas como uma reviravolta interna. É quando o desespero perde espaço para a calma, quando a dúvida se rende à direção divina, quando a ferida começa a cicatrizar. E é justamente nessa transição que a fé verdadeira nasce, no ponto onde você entende que Deus nunca prometeu ausência de batalhas, mas prometeu presença constante em todas elas. Sua vitória começa dentro de você e ela já está acontecendo agora. Quando a fé começa a renascer dentro de você, algo profundo acontece. A visão muda antes mesmo que as circunstâncias mudem. É como se o coração recebesse uma luz suave, capaz de iluminar até os cantos mais escuros que você evitava olhar.
E de repente, aquilo que antes parecia um fim absoluto começa a se revelar como um processo, uma construção silenciosa que Deus vinha trabalhando peça por peça. O desfecho emocional não surge como um grito, mas como um sopro que diz: você vai conseguir atravessar. É aqui que as peças começam a se encaixar, as lembranças ganham significado e as dores mostram o propósito que estavam escondendo. E você percebe que nada, absolutamente nada do que sofreu foi em vão. É nesse momento que você entende que o movimento de Deus nem sempre aparece de forma grandiosa. Às vezes, ele se manifesta na calma que invade o peito depois de muitos dias turbulentos. Você percebe que algo mudou quando a ansiedade perde espaço para a confiança, quando o medo diminui, quando a dúvida já não tem o mesmo volume dentro da sua mente. É como se Deus estivesse arrumando o interior, recolocando cada emoção no lugar certo, tirando excessos, limpando pesos que você carregava sem perceber. E essa reorganização espiritual é tão poderosa que você começa a enxergar novas possibilidades, novos caminhos, novas respostas. Nada disso seria possível se você não tivesse passado pela fase anterior. O vale foi o portal para essa transformação. E então vem o ponto mais marcante de toda essa jornada. O entendimento de que Deus não quer apenas te tirar da dor, mas quer te amadurecer através dela. Ele não quer que você apenas sobreviva, mas que se torne mais forte, mais profundo, mais sensível à sua presença. É aqui que o espírito se expande, que a fé se enraiza e que a alma, cansada de lutar sozinha, finalmente se apoia no braço divino. Você começa a perceber que a confiança não é a ausência de medo, mas a decisão de seguir apesar dele. E é exatamente essa decisão que abre espaço para a vitória interna, uma vitória que antecede qualquer mudança externa, que prepara o terreno para tudo o que Deus ainda fará na sua vida. O desfecho dessa jornada não é apenas uma resposta emocional, é uma virada espiritual. Você olha para trás e vê que não é mais a mesma pessoa que começou esse caminho. A dor te ensinou, o vale te ampliou, a busca te moldou e a presença de Deus te firmou. Há uma maturidade nova dentro de você, uma coragem silenciosa que não depende mais das circunstâncias. Você sente que está pronto para enfrentar o que vier, não porque se tornou invencível, mas porque sabe que não caminha mais sozinho. Deus está à frente, ao lado e atrás de você, cercando, protegendo, guiando. E essa certeza é o tipo de desfecho que ninguém pode tirar. E então vem o momento final desse bloco, o renascimento. A alma respira com mais leveza, o coração se abre para o novo, a mente encontra descanso e o espírito floresce novamente. Não é um renascimento gritado, mas sentido. Sentido em cada pequena paz que retorna, em cada clareza que surge, em cada resposta que Deus coloca diante de você. Este é o ponto onde a vitória se torna real, porque agora ela não depende de circunstâncias externas, mas do que Deus construiu dentro de você. E quando você entende isso, percebe que está pronto para seguir adiante, preparado para receber o que vem a seguir, com confiança renovada e fé amadurecida. Chegando ao fim dessa jornada, você talvez perceba algo profundo. Tudo o que viveu até aqui não foi por acaso, e cada passo, até os mais dolorosos, estavam conduzindo você para este momento de entendimento. A compreensão que nasce agora dentro do seu coração não é apenas emocional, mas espiritual. Você consegue enxergar que Deus estava presente até mesmo nos dias em que você acreditou estar sozinho. Ele observava cada lágrima, cada pensamento silencioso, cada pedido cansado que você fez antes de dormir. E se você está ouvindo estas palavras até agora, é porque o Espírito te trouxe exatamente para o lugar onde você precisava estar, no exato instante em que precisava ouvir.
Nada foi coincidência. Você está sendo guiado, moldado e reerguido. E talvez a grande revelação desta mensagem seja a descoberta de que a fé verdadeira não é sobre sentir Deus o tempo inteiro, mas sobre confiar mesmo quando nada faz sentido. A fé amadurecida não nasce dos dias leves, mas das noites em que você teve de continuar mesmo sem ver o caminho. E agora você entende que Deus não te abandonou. Ele estava te fortalecendo de dentro para fora. Essa força silenciosa que você sente crescer é a prova de que há um propósito sobre sua vida. Um propósito que nunca deixou de existir, mesmo nos momentos em que tudo parecia perdido. O que Deus começou, Ele vai completar, e você foi escolhido para viver essa transformação. Por isso, respire fundo mais uma vez e permita-se receber essa paz que está tomando forma dentro de você. Ela não está vindo de fora, mas diretamente do coração de Deus para o seu. Essa paz não depende do que você está vivendo, mas do que Deus está fazendo. E Ele está fazendo muito mais do que você consegue ver agora. A caminhada à frente não será perfeita, mas será acompanhada. A vida continuará tendo desafios, mas você não será o mesmo ao enfrentá-los. Deus está reconstruindo seus alicerces, realinhando seus passos, iluminando sua visão. O renascimento que começou nos blocos anteriores agora se completa. Você não está apenas sobrevivendo, está ressurgindo. E antes que você siga com seu dia, há uma última lembrança que precisa ficar gravada. Sua história ainda está sendo escrita, e nenhum capítulo de dor será maior do que o que Deus está preparando para te revelar. Você não é definido pelos medos que enfrentou, mas pela força que o Espírito te deu para continuar. Você não é definido pelo que perdeu, mas pelo que Deus vai restaurar. Cada experiência, cada batalha, cada oração silenciosa está sendo usada para te amadurecer, te capacitar e te aproximar da presença divina. A jornada que parecia um fim agora se revela como um novo começo. Um começo guiado pela luz, pela esperança e por uma fé que se tornou mais profunda do que nunca. E se esta mensagem falou com você, fez sentido e trouxe clareza ao seu coração, então continue caminhando comigo. Este canal, Um Salto de Fé, existe para isso. Para ser um refúgio em dias difíceis, um abraço espiritual quando o mundo pesa, uma voz que te lembra da presença constante de Deus na sua vida. Se quiser continuar recebendo mensagens como esta, reflexões que fortalecem, orações que acalmam e conteúdos que elevam sua fé, considere se inscrever. Não por mim, mas por você, para que sempre que sua alma precisar, uma palavra de Deus encontre você no momento certo. Que Ele te guie, te proteja e te renove. E que este seja apenas o início de um novo capítulo da sua fé. Que Deus abençoe você abundantemente. Um abraço forte e até o próximo vídeo.